E aí, boys? Oi, eu sou a Paula. E eu sou a Rosa. E esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o processo seletivo para ingressar numa universidade portuguesa. Vocês devem estar sentindo falta de uma terceira pessoa aqui nesse vídeo, nosso cameraman, vídeo / co-apresentador, o Vitor, Abdênio Vitor. Contudo, hoje vamos ser somente eu e a Rosa, num bate-papo aqui muito legal com vocês, apresentando como é o processo seletivo, como são as particularidades para você se inscrever na universidade aqui em Portugal com sua nota do Enem do Brasil. Sim, pessoal, isso é possível. No vídeo de hoje, pessoal, como eu falei na abertura, vamos falar aí um pouquinho de como funciona o processo seletivo para ingressar na universidade aqui em Portugal com sua nota do Enem no Brasil. Se isso é possível, nós trouxemos aqui a Rosa Amélia. Ela é uma grande amiga minha lá do Brasil, lá de Natal também, que está aqui em Portugal na Universidade do Porto, cursando Psicologia. Rosa, conta pra gente um pouquinho mais sobre você e como foi, todo esse processo seletivo para ingressar aqui na Universidade do Porto. Oi, gente. Sou educadora musical, musicoterapeuta. E hoje eu estou cursando a graduação de Psicologia, né, como a Paula falou, na Universidade do Porto. Moro no Porto. Bom, primeira coisa, né, por que Portugal? Primeiro, eu já tinha muita vontade de estudar fora, de cursar algum curso fora, eu pensava em mestrado, mas aí surgiu a possibilidade de graduação, eu fiquei muito feliz. E aí eu vim estudando, né, a possibilidade de Portugal há um tempo. Vocês terem vindo pra cá foi também um incentivo pra mim. E aí eu, me candidatei, deu certo, hoje tô aqui. E tô bastante feliz. Ai, que bom. Então, pessoal, aqui em Portugal existem diversas universidades, né? Muitas universidades renomadas. Além da Universidade do Porto, nós temos a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra e até a Universidade do Minho, aqui em Braga. Todas são muito bem prestigiadas, muito reconhecidas. Tem também diversos institutos politécnicos aqui de Portugal, também muito bem reconhecidos, muito bem estabelecidos como excelentes instituições de ensino. Rosa, conta um pouco de como foi o seu processo para escolher especificamente a Universidade do Porto. Por que a Universidade do Porto? Então, a primeira coisa que me fez escolher necessariamente essa foi a grade curricular, né? Então, quando eu decidi que eu ia me candidatar e que mais ou menos foi um período em que eu sabia que a maioria das universidades públicas, né, aqui, estavam com as candidaturas abertas, eu fui estudar a grade curricular e aquela que me agradava mais. Em paralelo à cidade que eu queria morar. Então isso é importante quando você escolhe, por quê? Porque você precisa estudar para onde você vai. Não é só a universidade, né, mas onde você vai morar, as oportunidades de trabalho, as condições de habitação, todo o contexto de vida que tem ali, se você vai morar diretamente na cidade capital ou se vai ser nos arredores, como vai ser. Então isso para mim foi crucial e eu escolhi o Porto por diversos motivos, adoro. E a Universidade do Porto, primeiramente, foi a que mais me chamou a atenção pelas oportunidades. É uma universidade que a grade curricular me agradou bastante, as oportunidades de incentivo à pesquisa. Tinham muitas disciplinas que eu já tinha feito algumas disciplinas numa outra universidade no Brasil, então eu já tinha feito 4 semestres de psicologia. E então eu conhecia já um pouco do curso em si, mesmo que fosse básico, mas eu conhecia um pouco do curso de psicologia do Brasil. Quando eu pesquisei sobre a grade curricular, isso me atraiu muito, porque era uma grade que já estava num contexto, que era parecido com o que eu já vinha cursando. E uma coisa interessante aqui, pelo menos em psicologia, nós temos 5 anos obrigatórios. Então são 3 anos de licenciatura, no Brasil era para bacharelado, isso tem um pouco de diferença. E quando você for ver que curso você quer fazer, é bom analisar isso. Alguns cursos têm aqui licenciatura e no Brasil é bacharelado e às vezes é o contrário. Na psicologia específico, nós temos 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado. Então eu pensei, em 5 anos eu já saio com mestrado. Isso para mim foi também muito, muito proveitoso em relação ao tempo, à pesquisa e tudo mais.
Sim, isso é realmente bem interessante, né? Porque no Sim. Brasil, nas universidades, geralmente, os 5 anos são para sair com o título de bacharelado, né? Título de bacharel. Então, aqui em Portugal, na maioria dos cursos, 5 anos é o curso junto com o mestrado. Então, você já sai ao final desses 5 anos com o título de mestre. Enquanto no Brasil, realmente leva um pouco mais de tempo até você conquistar o título de mestre, né? Leva aí cerca de 6, 7 anos para você estar fechando esse ciclo como mestre. Então, agora que a gente já sabe, né, qual foram os motivos que levaram você a escolher a Universidade do Porto, conta pra gente como é que foi o processo seletivo em si. O que que você precisou? Foi online? Precisou mandar pelo documento pelo correio? Como é que foi esse processo? O processo todo online. Vamos lá. Primeiro, o processo que eu fiz, que assim, qualquer estudante do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo que queira ingressar numa universidade aqui no Portugal vai fazer um processo chamado Processo de Estudante Internacional. É um processo que é num outro período de tempo do ano. As candidaturas são feitas antes, bem antes do ano letivo começar. E aí, por exemplo, para o Brasil eles têm uma oportunidade ótima que é aceitar as notas do Enem. Então, como o sistema de ensino aqui para terminar o secundário, né, que para nós seria um ensino médio, ele tem disciplinas diferentes do que nós temos no Brasil, e nós no Brasil nós temos todas as disciplinas englobando as várias linguagem, biologia, matemática, Sim. tudo junto. A nota do Enem ela é completa, então Sim. ela permite que você entre em qualquer curso apenas com a nota do Enem, certo? E aí o que é que, bom, você precisa ter nota que aquela universidade vai aceitar. Sim, tem a nota de corte, né, pessoal? Todas as universidades têm uma nota de corte específica Exato. por curso. Vale dar aí uma pesquisada para ver se a universidade que você está interessado ou interessada, a sua nota vai dar para Exato. entrar, para pelo menos participar do processo seletivo. E outra coisa também que é interessante, eles não pegam todas as notas. Por exemplo, psicologia, eles pediam a redação, biologia, matemática e português, para ver se eu tinha tido nota suficiente para isso. Eles não viam as outras. Física, química não interessava para eles, mas, por exemplo, medicina, odontologia, eles já pedem física, química, eles já pedem outras. Então também é interessante ver isso, porque às vezes você não tem uma nota muito boa em matemática, mas o seu curso que te interessa fazer aqui não precisa de uma nota muito boa em matemática, então vale a pena tentar também. Fica aí uma informação bem interessante, pessoal, bem importante. E aí pronto, nota do Enem. Aceita na maior parte das universidades. Eu não sei falar sobre as universidades privadas, mas as públicas eu sei que a grande maioria aqui aceita. Coimbra, Lisboa, Porto, Minho aqui também é do aceita. Minho, todas aceitam. E estamos falando de graduação, né? Ponto. Depois disso, tem o processo mesmo, em que você envia a sua nota do Enem e a sua documentação, que é, em geral, passaporte, a questão o próprio histórico curricular do ensino médio, que aqui eles chamam de secundário, o histórico dizendo que você concluiu o ensino médio, nota do Enem, a sua documentação necessária. Envia para eles, tem o processo deles avaliarem essa nota, você sendo aceito, ok. Essa documentação você envia online? Online, Okay. exato. No site, eles disponibilizam, você faz um cadastro lá no site e se candidata. Paga uma taxa em euros para candidatura. Fica aí uma alerta, pessoal. É importante Economizem, porque mesmo que não tenha sido aprovado, né, Você tem precisa já que pagar. pagar a taxa para participar do Para processo. participar do processo. Precisa pagar. E aí você paga pra... Gente, assim, é importante saber, porque por mais que eu tô falando aqui, universidade pública paga, sim, porque tanto as universidades públicas quanto privadas nós pagamos o que aqui eles chamam de propina, né? Que são as mensalidades. E aí você paga a taxa de inscrição, sendo aceito, parabéns! Aí vai vir um outro processo, que é o processo de organizar-se em termos legais para você conseguir visto de estudante, né, para poder realmente fazer a mudança de país, né? Você vem como um estudante imigrante, você vem como uma pessoa de outro país. Então, pessoal, foi aceite, tudo certo, recebeu aí o aval da universidade de que você está aprovado, é a hora de dar entrada no seu visto para que você possa entrar devidamente legalizado no país. Rosa, conta pra gente como é que foi esse processo, o que você precisou levar lá para o consulado para dar entrada no seu visto.
Então, levei minha documentação pessoal, que é o passaporte, a questão de uma garantia de estadia aqui, né? No caso, eu fiz uma reserva no Booking durante 30 dias. Antecedentes criminais, a carta de aceite da universidade e o PB4, que é o nosso seguro saúde. Isso, pessoal. E aí uma outra coisa bem importante, que foi uma declaração da minha família que comprovava os meus meios de subsistência. E isso é muito importante porque, bom, na lei atual, né, atualmente quando a gente está gravando esse vídeo, o que acontece? Eles entendem que quando você vem para estudar, você vem para estudar. E aí você não pode, até você conseguir a sua autorização de residência, que aí é o cartãozinho, um períodozinho que demora um pouco, né, pessoal? Leva aí alguns meses. Até você conseguir esse documento, você não consegue, como estudante só, você fechar um contrato de trabalho, um regime de trabalho comum, assim, certo? É capaz, você pode trabalhar. Extra, não é? Exato. Com outros meios, né, recibos verdes e tudo, mas você não pode fechar um contrato. Então, só que você precisa comprovar para o consulado que você vai ter como se sustentar durante esse período. E esse período que estamos falando é o período do curso. Isso. Tipo, 3 anos, todo 5 curso, anos. Né? Exatamente. Eles não aceitam apenas que você leve a quantia de dinheiro que você guardou para, por exemplo, os 3, 4 primeiros meses. E aí, o que é importante nesse momento? Uma declaração de que alguém da sua família pode ser o seu representante financeiro. Isso, pessoal. Isso não quer dizer que essa pessoa vá realmente precisar arcar com os seus custos. Exato. É uma garantia mesmo, como o nome já diz, para o país, de que você não vai vir a se tornar, digamos assim, um prejuízo financeiro para o país. De você chegar aqui e você não ter como sobreviver. Então, eles precisam realmente dessa garantia de que, na pior das hipóteses, até sua ER chegar, ou mesmo que sua ER chegue e você não queira trabalhar, de que alguém vai se responsabilizar por você financeiramente. É para isso que serve essa declaração. Novamente, não significa que a pessoa vai ter que te bancar durante o período de curso, como a própria Rosa trabalha. Mas até sair a sua ER, você dificilmente consegue fechar um contrato. Então, eles querem essa declaração de que alguém vai arcar por você. Não consigo fechar contrato, não consigo trabalhar. Não. Existem outras formas de trabalho sem um contrato. E aí são trabalhos temporários até você conseguir essa R. Porque depois que sai a R, você sai estudante trabalhador. Isso. Você consegue fechar qualquer contrato, você consegue inclusive abrir um empreendimento. Isso é importante também. Então, não é que necessariamente você vai ficar impedido de trabalhar. Mas é que momentaneamente você precisa... Você não consegue fechar contrato. As empresas, inclusive, nem aceitam. Isso, você consegue ali um recibo verde, que é você trabalhar como autônomo, prestando algum tipo de serviço. Você consegue fazer algum extra no restaurante, alguma coisa assim, para você tirar ali um dinheirinho. Mas um emprego mesmo, certo, que tem um pagamento certinho todo mês, é só depois do cartãozinho da R chegar, pessoal. Então, eles precisam de uma garantia que por esses meses aí, né, de processo da AR, você tem como se manter. E, infelizmente, eles não aceitam as suas reservas financeiras. Não. Mesmo que você tenha, eles não aceitam. Eles querem realmente que alguém, um terceiro da sua família, faça essa declaração. Mesmo que ele não venha pagar nada, é um documento muito importante. É imprescindível você ter essa declaração. Exato. A menos que, por exemplo, no caso de uma pessoa já trabalha online, algo assim, mas enfim. E aí o que acontece? Além dessa declaração, você precisa anexar contra-cheque, os 3 últimos contra-cheques dessa pessoa e o imposto de renda. Isso, para mostrar que ela tem realmente uma renda fixa, uma renda... E que vai te bancar. Mesmo que não venha. Gente, ninguém vai ficar no seu pé e você não é uma pessoa ilegal se você vem para estudar e trabalha. Antes de receber o AR. Mas é a documentação obrigatória para quem é estudante, principalmente estudante de graduação. Isso. Então, pegou o seu visto, já chegou aqui em Portugal, desembarcou, né, ou aterrou, como dizemos aqui em Portugal. Agora, o que importa e trabalho? Como é que faço para trabalhar, para me manter enquanto faço o meu curso, depois que receber a erva até antes? Como é que funciona para trabalhar enquanto estudo? Primeira coisa, você precisa entender o seu horário de aulas e o horário de estudo. Então, a grande maioria dos cursos aqui são em tempo integral, né?
manhã e tarde. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar algo que não choque com os seus horários da faculdade, afinal o seu objetivo aqui é estudar. Tem muitas empresas, realmente muitas, que fazem o regime part-time, ou seja, é justamente pessoas que vão fazer ali 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia, num horário que não é o horário comercial padrão. Um horário um pouco mais flexível, e aí esse é o tipo de trabalho mais procurado pelos estudantes. Inclusive tem empresas que valorizam bastante que estudantes estejam na sua equipe nesse regime part-time. Você pode trabalhar dessa forma, num tarde e noite, finais de semana. Tem muitas empresas que fazem part-time nos finais de semana, sabendo que vai estar livre, né, das aulas. Tem supermercados, inclusive, aqui em Portugal, que contratam funcionários part-times exclusivamente estudantes. Inclusive, pede até comprovante de matrícula na universidade para ter certeza de que você realmente é estudante e te dá aquela vaga com um horário mais flexível, condições de trabalho ali melhores para você conseguir se organizar e você ter aí uma fonte de renda enquanto você faz seu curso. Porque como explicamos antes, pessoal, não é que é proibido você trabalhar, mas enquanto você não recebe sua R, você fica impossibilitado de assinar um contrato, visto que você ainda não tem ainda o seu título de residência. Mas depois disso, as coisas ficam bem mais fáceis. Exato. E você consegue aí, né, arranjar um trabalho que Com não certeza. entre em conflito com o horário. E em várias áreas, tem supermercados, tem a área da restauração, tem a área de vendas em lojas, shoppings também tem muitas oportunidades assim. Você pode trabalhar também como explicador particular. Que seria ali o professor, né, de aula de reforço, o professor particular. Exato. Enfim, as possibilidades são realmente não infinitas, mas assim, são muitas possibilidades. Inclusive, seria interessante para quem está buscando pesquisar antes de vir, o que é que você pode fazer, o que é que o seu currículo já te ajuda, as suas experiências já te ajudam num trabalho aqui. Isso é interessante também para você não chegar e passar tanto tempo buscando e ficar ali, muitas vezes, passando algumas dificuldades, porque, enfim, falta mesmo de planejamento, preparo, de preparo. Bom, pessoal, você já chegou, já se estabeleceu, já está assistindo suas aulas, já está talvez até aí trabalhando com algum extra enquanto você não recebe sua R. E a próxima questão e o CEF? Como que faz para se legalizar? Porque não é apenas fazer o visto e chegar aqui, pessoal. Você precisa passar pela entrevista no órgão responsável, provar que você cumpriu com sua palavra de que você vinha estudar e você realmente está estudando e frequentando as aulas para receber o seu título de residência aí na sua casa. Rosa, conta pra gente como foi a experiência no CEF, o que você precisou levar. E um adendo, pessoal. No momento em que nós estamos gravando esse vídeo, provavelmente no momento em que ele sair ao ar, o CEF ele foi extinto e substituído pela AIMA. Então a gente vai contar aqui a experiência como foi com o CEF. Isso. Mas fiquem atentos, né, aos portais dos respectivos órgãos para saber o que mudou quando for a sua vez. Como aconteceu pra mim, eles pediram a mesma documentação, mais ou menos a mesma documentação que eu levei no consulado, para dar entrada no visto. E por que no CEF? Porque é justamente conseguir a tal da R, a gloriosa autorização de residência. Você precisa levar a documentação da faculdade que você está cursando, está matriculado, está tudo certo e você não está devendo nenhuma propina, você está pagando direitinho. Você precisa levar meios de subsistência, a sua documentação, comprovativo de que você chegou em Portugal, seja A a passagem, passagem, né? A passagem de avião, sua atestado de moradia, né? Ou seja, mostrar que você está morando, residindo em Portugal. E isso é importante, porque eles vão modificar a sua morada e isso é o que vai definir que você está aqui. Porque antes você vem com o endereço do Brasil. E a documentação portuguesa, né? É o NIS e o NIF, que já é uma documentação. Isso, que são os documentos obrigatórios e que para você Exato. tirar, até se você quiser fazer um extra, fazer alguma coisa do tipo, você precisa ter esses documentos. É o básico. Sem o seu NIF, que equivale ao nosso CPF no Brasil, você não consegue chip para o telefone, você não consegue nada. Então, são os documentos essenciais Exato. que você vai ter que tirar nos primeiros dias aqui em Portugal. E, bom, essa documentação e só.
pago uma taxa, né? Eu não sei, enfim, como vai ser na IMA e tal, mas no CEF, quando eu fui, paguei uma taxa e você aguarda ali um período que eles prometem entre 90 dias para enviar a sua R. Bom, pessoal, agora que você já fez a entrevista no CEF, já está assistindo suas aulas, já está aí, quem sabe, até fazendo algum serviço extra para conseguir algum dinheiro, vamos falar aqui um pouco das curiosidades, né, Rosa? Conta pra gente as principais diferenças de fazer uma graduação no Brasil e fazer uma graduação aqui em Portugal, né? Eu sei que tem diferenças no sistema de notas, nos horários, Sim. como é que funciona? E eu vou falar da minha experiência na psicologia. Tem uma diferença no sistema de notas. No Brasil a gente tem até 10 pontos, aqui são 20 pontos. Então a nota máxima é de 1 a 20 e 10 é a média. Tipo, o mínimo que você tem para pagar, para passar. As disciplinas são diferentes, principalmente em termos de metodologia. A forma como as aulas são estruturadas, por exemplo, nós temos aulas, durante a semana temos 2 aulas numa mesma disciplina, uma aula teórica e uma aula prática. Então, o conteúdo que você viu na aula teórica, você vai colocar em prática na aula prática. A minha turma ela é bem grande, costumam ser turmas bem grandes, a turma completa. Então, a gente tem aula naqueles auditórios chiquérrimos que você só vê em filme, isso é muito legal. A universidade em si é um espaço de muito aprendizado. A Universidade do Porto, ela tem muitas oportunidades de crescimento profissional, mesmo ainda na graduação. No sentido de muita investigação, pesquisa, a participação de grupos como voluntariado, como aqui eles chamam as tunas, que são as bandas, né? Que é tipo os grupos musicais da universidade, isso é muito interessante. Tem várias oportunidades em que você vai ali no seu tempo, fora o horário das aulas, tá participando do esporte, que aqui é o desporto, que você vai estar participando de práticas de estudo, né? Pesquisa, participar de um projeto de extensão, algo assim. Isso é muito interessante, isso enriquece muito. O currículo, a experiência toda da universidade, isso é muito interessante mesmo. E assim, se você tem interesse de vir cursar alguma graduação aqui, eu acho que mestrado também, aproveite todas as oportunidades que a universidade te dá, porque isso soma muito. E uma outra coisa muito legal são as possibilidades de você fazer estágio fora do país. Isso, pessoal. No Brasil a gente faz estágio ali na nossa cidade, né? Mas aqui é muito comum os estudantes das universidades irem fazer estágio na Espanha, na França, nos países aqui vizinhos. Exato. Então imagina, você fazer um estágio no exterior. E não só estágio também, você pode fazer, por exemplo, o Erasmus, você pode cursar um semestre numa universidade em outro país. Então você faz como se fosse um intercâmbio de um semestre em qualquer país que participe também desse mesmo sistema Erasmus. Então, por exemplo, esse ano tem muitos estudantes que estão vindo da Itália, da Espanha, da França, que estão cursando conosco o primeiro ano da psicologia. Isso é interessante também, como tem muita gente que daqui vai pra lá. Eu acho isso assim sensacional, porque você ganha em termos gigantescos, tanto no profissional, quanto na vida acadêmica, quanto na vida pessoal também. Experiências enriquecedoras. Sim, com certeza, pessoal. Então, pessoal, e o que todo mundo quer saber, né? Tá, mas e depois de formado? Tem emprego? Como é que funciona para trabalhar? Eu tenho que voltar para o Brasil, trabalhar no Brasil? Posso trabalhar em Portugal com meu diploma? Como que funciona? Aí você vai pesquisar o seu mercado de trabalho aqui. Exatamente. Por quê? Porque eu não posso falar de tudo, né? Tipo, eu sei mais ou menos como funciona o mercado de trabalho na psicologia. E eu sei também, por exemplo, se um certificado, um diploma português de psicologia aqui, eu consigo atuar no Brasil fazendo o processo de reconhecimento, também como consigo atuar em outros países na Europa. Mas tudo isso depende da área que você está pesquisando. Isso, exatamente. Tem faculdades que se você vai para tem cursos que você vai para outros países, você não precisa fazer esse processo de regulamentação tão restrito e tal, tão processual, burocrático. Mas o que acontece
para trabalhar aqui, você precisa estudar o mercado. Como tá o crescimento, o que está acontecendo, se você, quais os ganhos, né? Quanto ganha aquela profissão aqui, é rentável aqui, vale a pena estudar aqui e ir para outro lugar, voltar para o Brasil, tudo isso vai ser mesmo uma pesquisa individual, porque depende de curso para curso. Exatamente, pessoal. E se você achou interessante esse vídeo, ficou curioso aí como é a rotina na universidade aqui em Portugal, fique atento, porque o prazo para inscrição na maioria dessas universidades, para quem tem interesse em fazer um curso de graduação aqui em Portugal, começa em torno de final de janeiro, começo de fevereiro. Então fique atento, aproveite esses meses aí de dezembro e janeiro para ir pesquisando, ver qual universidade é mais interessante para você, qual tem mais oportunidade também ao redor de moradia, de emprego, para você poder se manter nesse período. E as inscrições começam aí em fevereiro no site de cada uma das universidades. Eu deixo aqui também o @da Rosa, a gente vai deixando aqui no cantinho da tela para você ir lá seguir. A Rosa, ela é musicista e musicoterapeuta e ela está atuando também no Porto, pessoal. Então, se vocês quiserem uma professora, né, com muitos anos de experiência para estar ensinando aí o filho de vocês a tocar algum instrumento específico, fala um pouquinho, Rosa, do que você faz? Eu sou musicista e formada no Brasil já, como professora de música e musicoterapeuta. Então, eu trabalho especificamente com crianças com alguma perturbação, o transtorno do desenvolvimento, autismo, TDAH, síndrome de Down, através da musicoterapia. Então, eu utilizo a música no tratamento dessas crianças. Em poucas palavras é isso, mas eu falo mais sobre isso no meu perfil, e o motivo de eu ter vindo para cá, para cursar psicologia, é justamente para agregar mais valor e conhecimento à minha profissão. E é isso. Então, obrigada pela oportunidade, Paula. Nada, vão lá, pessoal, seguir a Rosa, vão acompanhar um pouco, ela mostra bastante da rotina dela nos stories. E você pode também, caso vocês já estejam aqui em Portugal, estejam ali pelo Porto, queiram conhecer o trabalho da Rosa, vão lá falar com ela no Instagram, manda uma DM pra ela perguntando como é que funciona. Então é isso, pessoal. Obrigada pelo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!